amores, e aí, tudo bem? Então, gente, o vídeo de hoje vai ser as decepções literárias. Eu não tenho tantas, então eu vou dizer bem básico quais são, mas vamos começar esse vídeo. Mas antes disso, gente, passa a vinheta. Oi, gente! Pra quem não me conhece, meu nome é Lorena. Oi! Sejam muito bem-vindos no meu canal. O vídeo de hoje eu vou estar falando sobre as decepções literárias. Eu vou estar contando tudo com detalhes, tá, gente? Mas antes disso eu preciso dizer uma pequena coisinha. Antes de mais nada, não deixe de seguir, de comentar, de dar aquele like, de se inscrever no meu canal, de seguir as minhas redes sociais que vai estar passando em algum ponto aqui do vídeo e de ativar o sininho, porque assim o YouTube vai estar trazendo mais o meu conteúdo, engajando mais o meu conteúdo. E detalhe, gente, usa meu link da Amazon que tá aqui na descrição do vídeo, não tem nenhum custo adicional na hora da sua compra, porém a Amazon vai estar me dando uma pequena comissão e assim eu vou poder estar trazendo mais conteúdo relacionado ao mundo geek, relacionado à literatura e livros no geral, ok? Então vamos começar esse vídeo. Então, gente, estava rolando na internet falando sobre uma base que prometeu tudo e não estava realizando nada. E aí eu fui a última a saber, não tava entendendo o porquê dos burburinhos estavam rolando solto na internet, gente. E aí eu fui pesquisar e vi que a Virgínia Fonseca, uma influência digital muito famosa, falou sobre uma base que ela tava prometendo que essa base seria uma das melhores bases, enfim. Só que rolou um burburinho e essa base não foi tudo isso, gente. E aí o meu amigo, o Glaucio, eu vou estar deixando o vídeo dele aqui, ele fez um vídeo falando sobre decepções literárias. Ele pegou essa questão da base e falou sobre decepções literárias. E aí a gente aproveita, né, a ideia, porque eu achei muito legal a ideia dele, e eu vou estar deixando o vídeo, tá? Pela segunda vez já falei. E aí eu decidi trazer as minhas decepções, tá, gente? Então vamos começar esse vídeo, tá? A primeira delas, gente, por incrível que pareça, eu falo muito bem dessa história, mas nesse volume 6 me decepcionou, que é a Menina do Outro Lado. Como dá pra ver, a Menina do Outro Lado fala a história da Shiva e do Sensei. A Shiva é uma garota que ela tá morando com os forasteiros. Os forasteiros são pessoas que teve tipo uma doença que é muito contagiosa pelo toque. E aí a Shiva, ela meio que foi abandonada aonde ficam os forasteiros, porque é dividido em dois reinos, o reino onde ficam os humanos e o reino onde ficam os forasteiros. Só que no decorrer da história, tá, isso aí já é um spoiler, a Shiva é tocada e não é transformada. E aqui no volume 6, gente, você vai ver não só o cotidiano da Shiva e do Sensei, porque, querendo ou não, ele adotou ela como filha, você vai ver esse cotidiano. Porém, vai ficando parado, sabe, gente? Eu não sei muito explicar o porquê, mas vai ficando parado. No momento, no volume 5, meio que deu a entender, começou a explicar o porquê da Shiva, não, mesmo ser tocada, não é transformada. Aí eu pensei, pô, no volume 6 vai jogar o plot twist, né, gente? Vai dizer, assim, o que tá rolando aqui, vai contar o porquê, de fato. Só que aí chegou no volume 6 e não foi tudo isso. E aí eu fiquei, como assim, sabe? E aí me decepcionou o volume 6, apesar de que eu amo a história, me apaixono completamente, li muito rápido, é um mangá, tá? Então eu li super rápido. Ah, gente, isso aqui é que vem na capa. É um mangá, então a forma de leitura é diferente, tá? Só que me decepcionou. Sabe, me decepcionou muito e eu não gostei nesse volume 6. Apesar de toda a história ser perfeita, o volume 6 eu esperava muito e me decepcionou, sabe? Então, gente, o outro que me decepcionou foi as Irmãs Esquisitas. Aqui vai estar contando a história da Marta, da Ruth e da Lucinda, tá, gente? Agora eu lembrei, porque no meu vídeo anterior eu não tinha lembrado, não. É porque eu já li já tem um bom tempo, mas... continuando, ele me prometeu muito e me decepcionou, porque, na verdade, gente, toda a história de todos os vilões da Disney, da Serena Valentino, as Irmãs Esquisitas sempre dão o pitaco, porque elas sempre são as pessoas por trás da história que vai construindo
todo o contexto da história. Como eu posso dizer, gente? Elas que fazem toda a trama durante toda a história. Do começo ao fim, elas que são a que fazem a trama e que faz com que muitos dos vilões recebam o que estão recebendo, aconteça o que acontece as coisas por causa dela, sabe? Acontece várias coisas por causa dela. E aí, por causa delas. E elas são, tipo, super alucinadas e bem loucas, muito fixada na Circe, na filha dela, né? Que diz que é irmã, mas depois a gente descobre em Malévola que é filha. Em Malévola. Só que o contexto da história eu esperava muito. E aí, quando eu vi, principalmente a parte onde a Branca de Neve, que tá mais ou menos na casa dos 40 anos, a Branca de Neve e a Circe se unem pra fazer com que as irmãs esquisitas sejam detidas, eu pensei, opa, agora vai começar a guerra, agora vai começar o babado. Só que não rolou. Elas fizeram, mas não foi tudo aquilo que eu esperava, porque eu esperava ver mais sobre a história das irmãs esquisitas e mais essa rixa entre a filha e as mães, e não rolou. E aqui, gente, você também vai estar vendo a construção da babá e da fada madrinha, tá, gente? Eu não posso dizer a relação das duas, tá? Porque senão eu vou estar soltando muito spoiler falando praticamente toda a história. Mas a babá e a fada madrinha, que é a fada madrinha da Cinderela, elas têm uma relação, não posso dizer o qual, e também não vou dizer, mas elas têm uma relação, e nessa relação meio que elas estão tentando também deter as três irmãs esquisitas. Porém, sabe quando parece que tá faltando alguma coisa na história que, sabe, parece que falta aquela pitada de sal na comida pra comida ficar perfeita? Eu senti isso. E aí, mesmo que tenha essa construção também da babá e da fada madrinha, que inclusive elas estão tentando fazer alguma forma de também deter as três irmãs esquisitas através de um julgamento, algo assim, tá faltando alguma coisa, gente. Porque como elas são as vilãs, faltou alguma coisa pra encaixar perfeitamente, sabe? É isso que eu senti. Mas, no geral, a história é maravilhosa. A Serena Valentino sempre traz livros incríveis. E esses livros sempre, no caso das Irmãs Esquisitas, tem ilustração e as ilustrações são maravilhosas. Porém, faltou alguma coisa, sabe? Eu esperava muito e não foi aquilo que eu esperava, sabe? O próximo livro é O Senhor do Quebra-Nozes, tá, gente? Aqui você vai estar contando a história do Johnny, que é um menino de 10 anos, que é muito fofo, que é muito cativante. Mas ele tá vivendo entre o universo da guerra, sabe? Da Guerra Mundial. Ele tá vivendo nessa construção do universo da guerra, onde, inclusive, o pai dele, gente, o pai dele foi pra guerra, foi um dos soldados pra guerra, e aí meio que ele ficou, né, com a mãe, e nessa construção toda ele tem alguns bonequinhos, sabe? Que é soldados, uns bonequinhos, soldados tipo quebra-nozes, por isso da história e por isso da capa. E aqui é o Johnny, tá? Então você vai ver toda essa construção da história na Guerra Mundial. E aí você vai ver o Johnny, que é esse menino de 10 anos, que o pai dele foi pra guerra e que ele ficou com a mãe. E nessa construção ele começa a brincar, gente. É assim, você vai ver uma criança normal de 10 anos, só que ela começa a brincar. Ele brinca com os bonequinhos que ele ganhou, dos pais, enfim. E aí ele meio que nesse processo todo ele começa a acreditar que todo o desenvolvimento da brincadeira dele consegue influenciar o pai na guerra, consegue influenciar o pai dele nas guerras que o pai dele está enfrentando. Então, gente, você vai ver aqui toda a construção da história durante todo o processo. É uma escrita muito bem trabalhada, bem detalhista, só que eu acho que ficou cansativo, porque você vai ver o pai do Johnny enviando cartas pro Johnny, contando pra ele sobre a guerra, o que estava acontecendo, e o menino realmente acreditando que a brincadeira que ele tá tendo influencia na vida do pai lá na guerra, sabe? Então você vai ver toda essa história,
essa construção sendo desenvolvida desse jeito. Porém, eu acho que faltou uma coisa, eu acho que ficou cansativo demais, porque algumas cartas foi tipo assim, sabe, muito cansativa, sabe? Eu acho que ficou muito cansativo, faltou uma certa dinâmica na história, por isso que me decepcionou, apesar de que eu gostei. Eu não sou o tipo de não gostar das coisas, muito pelo contrário. Eu sempre sou de gostar de muita coisa, mas sempre tem um detalhe que eu não dou umas 5 estrelas, tá? Mas fora isso, gente, eu gostei, achei interessante. Porém, me decepcionou porque eu esperava mais sobre a guerra. Foi bem construída a questão da guerra, porém foi muito cansativo. O último, gente, foi o que mais me decepcionou, gente. É da editora Melhoramentos, é da Axel. Inclusive, ela lançou outro livro que eu já comprei, porque eu vou dar uma oportunidade pra ela, pra essa autora. Porém, esse livro não foi. Eu li no final do ano passado, li lá no ano passado, e ele não fluiu pra mim, porque eu esperava muito, muito, tipo, muito mesmo, e eu não tive tudo isso. Aqui você vai estar contando a história da Mina, e a Mina é uma pessoa, uma garota que ela tem um único irmão, um irmão que ela ama muito, tipo, ama demais. Só que o irmão dela se apaixonou pela garota que vai ser sacrificada pro deus do mar. E aí esse irmão, ele vai, no dia que essa menina vai ser sacrificada, o irmão dela, se eu não me engano, é o Johnny. Gente, deixa eu só conferir. É o John. O John, ele meio que tenta fazer com que essa menina seja salva. O amor da vida dele. Só que nesse processo a Mina fica preocupada com o Joe porque eles têm medo do Deus do Mar, porque eles estão sacrificando mulheres a cada ano para que apazigue a raiva do Deus do Mar, para que o Deus do Mar traga para eles benefícios, sendo que eles não estão recebendo. Porém, gente, a Mina, ela é uma garota corajosa e vai no lugar da mulher que o irmão dela ama para deixar o irmão dela feliz. E aí você vai ver toda a construção do enredo sendo acontecido, todo o universo mágico depois que a Mina é entregue espontaneamente para o Deus do Mar. E aí depois que ela vai no lugar a verdadeira noiva do Deus do Mar, para salvar o irmão e essa garota que é o amor da vida do irmão, ela se adentra nesse universo de magia, de tudo mais. Ela entra literalmente, tá, gente? Ela teve que abdicar de algumas coisas que eu não posso dizer. E aí começa uma coisa que eu acho que banalizou e que eu não acho que a Axel deveria ter feito. Que foi o fato dela ter falado sobre o Akaito. O Akaito, para quem não sabe, é o fio vermelho que liga almas que estão destinadas a se amar. Esse fio vermelho, ele é conectado com uma pessoa, entre duas pessoas, e esse fio vermelho faz com que essas pessoas sejam conectadas a se apaixonar. Aqui você vai ver esse Akaito sendo utilizado para a construção da história. Até aí, ok. Só que eu achei que banalizou, porque o Akaito é uma história muito, muito importante na cultura asiática, que vai falar sobre essa importância da alma gêmea. E aqui não teve isso, gente. Aqui teve essa construção mais desenvolvida entre o Deus do Mar com várias garotas, e isso ajudou também na construção dele com a Mina, sobre um fato que eu não posso dizer, tá, gente? Que é o fato bem importante, que tem relação com a alma e tudo mais. Como o Akaito, de fato, ele tem relação, mas que aqui é construído na história da Axel. Só que quando eu vi que banalizou essa história tão bonita, que eu sou literalmente muito fã, que fez a banalização foi, de fato, fazer o Deus do Mar ter essa ligação com esse fio vermelho, com várias noivas, eu falei, não vai, não rolou, não é pra mim. E aí, depois daí, a história pra mim não teve o impacto que eu esperava. E eu fiquei muito, mas muito decepcionada. Então, eu não esperava tudo isso. Então, pra mim,
foi a maior decepção literária que eu já tive. Apesar de que eu já comprei outro livro da Axel e eu tô dando oportunidade, porque ela é uma autora que fala muito da cultura asiática, que eu acho muito legal, que deve ser trabalhado e construído no universo literário, mas não rolou pra mim esse livro. Quem sabe o segundo livro que eu já comprei inclusive na Semana do Consumidor, ele vá rolar, entende? Então é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado, tá, gente? É isso, gente, um grande beijo e bye!